O Jornal da Justiça está de volta para relembrar mais um julgamento do Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre do ano. Em maio, o plenário do STF julgou constitucional alguns dispositivos da Lei Geral da Copa, uma ação direta de inconstitucionalidade, apresentada pela Procuradoria-Geral da República, questionava parte da legislação. A Procuradoria-Geral da República pedia a suspensão de alguns artigos da lei, alegando violações à Constituição Federal. Entre eles, a ausência de identificação da fonte de pagamento do prêmio e do auxílio aos jogadores das Copas anteriores. Outro ponto questionado pela PGR foi a responsabilidade da União de arcar com alguns prejuízos causados por terceiros durante o Mundial de 2014 no Brasil. Para a PGR, a realização do Mundial não justifica o tratamento privilegiado previsto na lei à organizadora FIFA. O dever de proteção aos direitos fundamentais não pode chegar ao ponto de o Estado, para efeito da responsabilidade civil, garantir a todos a responsabilidade sem qualquer tipo de risco. A norma ainda isenta a FIFA e suas subsidiárias do pagamento de custas e despesas judiciais. Para o MP, essa parte da norma viola o princípio da isonomia tributária. Em maio deste ano, ao analisar o pedido, o relator da ADI, ministro Ricardo Lewandowski, entendeu que a norma não fere a Carta Magna, porque a lei não suprimiu outras leis que determinam a responsabilidade civil da administração pública. Quanto ao pagamento do prêmio aos jogadores, o relator disse não haver necessidade de previsão orçamentária para o pagamento de auxílio aos jogadores dos 3 campeonatos. Lewandowski foi seguido pela maioria dos ministros. Os benefícios da legislação especial existente no ordenamento jurídico pátrio, com o fim de atender a demandas de impacto social relacionadas a fatos extraordinários de repercussão nacional, gênero de que fazem parte as pensões especiais indenizatórias ou assistenciais, ora examinadas, não integram propriamente o conjunto de benefícios e serviços expressos e previamente dispostos nas legislações previdenciárias e organização da assistência social. O advogado-geral da União defendeu a norma porque ela vai gerar mais empregos no Brasil, além de melhorias nos serviços públicos, como no transporte, por exemplo. Sobre o pagamento de prêmios aos jogadores, Luiz Inácio Adams disse ser essa uma forma de reconhecimento ao trabalho que foi desenvolvido representando o Brasil. Não é uma reparação, não é uma indenização, é de fato um prêmio, um reconhecimento que o Brasil dá àqueles que, em nome do Brasil, não em nome próprio, em nome do Brasil, levam o Brasil destacam o Brasil no âmbito internacional. O ministro Joaquim Barbosa divergiu do relator apenas no que se refere à isenção de custas e despesas do judiciário à FIFA e suas subsidiárias. Para ele, essa parte viola a Constituição Federal e disse ainda que outras empresas brasileiras e estrangeiras também mantêm atividade lucrativa com o esporte, mas nem por isso recebem isenção tributária. Geram quantidade enorme de empregos e nem por isso recebem qualquer tipo de exoneração. Por maioria, o plenário entendeu que a Lei Geral da Copa não viola a Constituição. No encerramento do primeiro semestre do Judiciário, o plenário também julgou uma outra ação, esta apresentada pelo PSDB, que pedia a inconstitucionalidade de uma parte da Lei Geral da Copa, que proibia manifestações políticas ou ideológicas nos estádios. Para o partido, o artigo 28 da lei feria o direito constitucional de liberdade de expressão. O relator da ação, o ministro Gilmar Mendes, entendeu que a norma não fere nenhum direito constitucional. Trata-se de limitação específica aos torcedores que comparecerão aos estádios em evento de grande porte internacional que reúne pessoas de diversas nacionalidades e que, portanto, precisa contar com regras específicas que ajudem a prevenir
confrontos em potencial. Ele foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Do ponto de vista do seu valor intrínseco, a liberdade de expressão é uma manifestação da dignidade da pessoa humana, e do ponto de vista do seu valor instrumental, ela é também uma forma de expressão para realizar este fim último da democracia. A divergência foi aberta pelo presidente e ministro Joaquim Barbosa. Ele foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio, mas ambos foram vencidos na votação final e o pedido do PSDB não foi aceito. Se outros direitos forem respeitados, não há razão para restringir a expressão do público dos Jogos da Copa ao que os seus organizadores e o governo do nosso país entendem como adequado. E para relembrar esse julgamento, eu recebo aqui no estúdio a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. Boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Gisele, então foram 2 ações apresentadas contra a Lei Geral da Copa, né? Em relação a essa última, mostrada na reportagem, sobre manifestações nos estádios, qual foi o entendimento? Exatamente, foram 2 ações diretas de inconstitucionalidade e as 2, inclusive, foram julgadas improcedentes. Nos 2 casos, a decisão se deu por maioria, tomada no plenário do Supremo Tribunal Federal. Em relação a essa última que você se refere, o número da ADI é 5.136 de relatoria do Gilmar Mendes. O que estava em questionamento? Era a possibilidade, existe um dispositivo na Lei Geral da Copa que trazia as condições de acesso e permanência de qualquer pessoa aos locais oficiais de competição. E dentre esses dispositivos estabelecia, havia um artigo 28, um parágrafo específico, o parágrafo 1º, trazia uma ressalva em relação a um direito previsto na Constituição Federal. E essa ressalva era em relação ao direito de manifestação, à liberdade de expressão, e dizia que esse direito poderia ser restringido em razão da dignidade da pessoa humana. Daí, o partido, então, apresentou uma ação aqui no Supremo Tribunal Federal, questionando exatamente esse dispositivo por entender que ele confrontaria a Constituição Federal. O entendimento que prevaleceu foi de que não haveria nenhum tipo de inconstitucionalidade, até porque, quando se fala em direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, não há que se dizer em direitos absolutos. Existem direitos fundamentais no texto da Constituição Federal e eles podem, sim, sofrer limitações. Esse foi o entendimento que prevaleceu, de acordo com a maioria dos ministros que julgaram essa ADI. Agora, de um lado, a liberdade de manifestação, do outro, a dignidade da pessoa humana, né? Como a gente falou aí. Como conciliar esses direitos? No caso em análise, inclusive, Letícia, o que o ministro Gilmar Mendes ponderou e colocou foi exatamente essa questão de possibilidade, sim, de restrição de direitos fundamentais. E ele utilizou, inclusive, como metodologia para a resolução desse tipo de conflito, o que o direito chama de princípio da proporcionalidade. No texto constitucional, eu tenho diversas situações em que eu tenho potenciais conflitos de direitos previstos na Constituição Federal. A título de exemplo, eu poderia citar, por exemplo, essa questão da liberdade de manifestação, da liberdade de expressão, assegurada na Constituição Federal, e, por outro lado, o direito à honra, à intimidade, à vida privada. Eu tenho um outro exemplo que eu poderia citar, a questão do direito à propriedade, mas o próprio texto constitucional diz que essa propriedade ela tem que exercer, ela tem que ter uma função social, e, por outro lado, eu tenho também a questão da desapropriação. Então, são direitos assegurados e que podem, em um determinado momento, potencialmente entrar em conflito. Então, o que o Supremo Tribunal Federal tem adotado na solução desse tipo de conflito? É o princípio da proporcionalidade, ou seja, determinado direito fundamental, num determinado momento, ele pode ter um peso maior que o outro. Isso não significa dizer que vai ser sempre assim. Numa outra situação, esse quadro pode se inverter e aquele direito fundamental que acabou ficando com um peso menor, num outro caso, ele tem um peso maior e seja aplicado com preponderância. Então, aplica-se o princípio da proporcionalidade, preponderando os interesses, os direitos que estão em choque no caso concreto. A partir dessa análise, faz-se, então, uma ponderação desses interesses, uma valorização desses direitos que estão sendo questionados e verifica qual é aquele que deve ter peso maior no caso concreto para ter maior incidência. Agora, nessa outra ação, também julgada pelo plenário, um dos pontos de maior discussão foi a responsabilidade da União por danos causados por terceiros. Qual era a controvérsia?
não só danos causados por terceiros, como também em relação aos casos fortuitos. Existe uma previsão na Lei Geral da Copa que trazia essa responsabilidade da União, independentemente de culpa. Então, o que foi questionado pela Procuradoria-Geral da República? De acordo com a Constituição Federal, a base da responsabilidade civil do Estado é que haja um dano, é que um agente público cause aquele dano e que exista uma correlação entre o dano e o agente público. Então, havia esse questionamento, e esse questionamento havia esse questionamento de que essa responsabilidade, neste caso, da forma como estava prevista na Lei Geral da Copa, seria inconstitucional, mas isso foi afastado. Prevaleceu o entendimento de que a Constituição, em diversos dispositivos, trata da responsabilidade civil e há casos em que a responsabilidade civil da União independe de um ato praticado por um agente público, como nos casos, por exemplo, dos ataques terroristas, nos casos de guerra, e foi por esta razão que prevaleceu esse entendimento de que essa responsabilidade, dentro do objetivo da Copa do Mundo, ela era, sim, constitucional. Ok, muito obrigada pela contribuição. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.